Vamos começar o shiur de hoje na página 159. Estamos no final da página. Temos visto outro dia algumas histórias interessantes, com lições justamente de como deve ser nossa fé, mas principalmente devemos refletir constantemente. Vimos isso daí quando Bilam tinha falado, Vanochi lo yadati, certo? Eu não sabia o que significa Natati que lo yadati, pequei, pois não sabia a que se referia, que não sabia, não refleti, eu vi acontecer coisas e em nenhum momento se me passou que poderia ser Deus que está por aí. E às vezes a gente pensa que são o acaso ou simplesmente alguma coisa semelhante. Então, saber que a gente está por trás, conectando tudo e que estamos, para assim dizer, ele que está no controle, não nós. Só que o ser humano pensa que ele que está no controle, ele que decide. Se ha perdido sensibilidad. Na prática, você perdeu a sensibilidade, mas a questão é que você, como que isso que temos visto, você pode refletir. Você pode parar, analisar os fatos e ver que, puxa, a mão de Deus está por trás. Você pensa, por exemplo, quando se trata, um exemplo mais prático, de Parnassá, pensava que dessa maneira ia ter Parnassá. E a gente encontrou que, de repente, você tem Parnassá fazendo outra coisa e tem aptidão e você é feliz e sei lá o quê. Talvez ganhar mais ou ganhar menos, mas leva uma vida muito mais tranquila, muito mais, como chama, mais, você está mais realizado, talvez. Na Parashá Harei Mot, na porção da semana de Harei Mot, certo? Nós lemos bastante tempo atrás já, lemos sobre o sorteio que era feito em Yom Kippur, um ritual que tinha em Yom Kippur, e isso está na Torá justamente nessa porção, sobre dois bodes que eram levados justamente no Beit HaMikdash, certo? Um era oferecido para Deus e outro era, de aí que vem a expressão Lazazel, certo? Para Azazel, ok? E na prática, para determinar qual era sacrificado, já que seria sacrificado para Hashem ou que seria para Azazel, que é o abismo, ele era jogado de uma montanha, de um penhasco. Então, ou seja, empurrado de um penhasco. Poderíamos pensar que tudo dependeria de uma questão de sorte. Por quê? Nossos sábios nos explicam que, na prática, esses dois bodes tinham que ser exatamente iguais. Cor, tamanho, como diria, modelo, quilometragem, certo? Tinha que ser os dois exatamente iguais. E um para cá e outro para lá. Por quê? Aparentemente é sorte. Uma vez alguém falou para mim que ele estava, viu alguém que estava fazendo como chama, uma classificação de currículos para funcionários. E tinha na pilha, uma pilha de, como chama, de currículos. Aí ele pegou, pessoal que estava procurando emprego, aí ele pegou a primeira metade, pegou e jogou no lixo. Aí falou, mas o que você está fazendo? Esses daqui não têm sorte. Não adianta olhar. Se tivesse sorte, estaria na segunda pilha. Mas na prática, o conceito, o que significa ter sorte? Então, sobre isso, o Talmud, em Masechet Yomá, diz que durante todos os 40 anos que Shimon HaTzadik serviu como Kohen Gadol, quem se lembra de Shimon HaTzadik? Shimon HaTzadik era grande Kohen Gadol que aparecia nos tronos de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande veio para Jerusalém com o intuito de destruir o Beit HaMikdash, Shimon HaTzadik saiu com as roupas dele vestido para pedir para ele intercedeu para ele. O Talmud nos conta que Shimon HaTzadik foi aquele que justamente quando perguntaram como que Alexandre o Grande se deixou influenciar por um homem assim, não? O que ele respondeu? O que Alexandre respondeu? Que respondeu? Como vou vir e não atender um pedido do homem que cada vez que vou por uma guerra, na noite anterior, aparece para mim no sonho e me abençoa? Assim diz então, só para entender quem era Shimon HaTzadik. Então, durante os 40 anos que ele foi com Kohen Gadol, o bode Hashem sempre estava à sua mão direita. E sabemos que a mão direita representa a força, enquanto a esquerda a fraqueza. Por quê? A realidade. Quando colocamos tefilim no braço, fraco.
certo? O braço esquerdo representa o braço fraco, o braço direito. Yemin Hashem Romemai, Yemin Hashem Osahail, diz o versículo. A direita de Hashem se eleva, está por cima, a direita de Hashem é a que faz a guerra. Quando você vai lutar, diz que bate primeiro, bate duas vezes. Com que mão ele bate primeiro? Então a direita é a mão forte. Por outro lado, nos 40 anos anteriores à destruição do segundo Beit HaMikdash, o bode para Azazel estava na mão direita do Kohen Gadol. Assim explica. Então, Chachamim extraem daqui uma prova de que nada é por acaso. Por quê? Pois a época de Shimon HaTzadik, quando os pecados de Israel eram poucos, pois o povo seguia a Torá e cumpria as mitzvot, o bode para Hashem caía na mão forte do Kohen Gadol. Então aquilo que dão para Hashem é com força. Já nos últimos 40 anos do templo, quando o contrário ocorria, o povo estava distanciado, o povo estava dividido, etc., como nós já estudamos oportunamente e vimos agora em Tisha B'Av. Então, com o povo se afastando de Hashem, lo aleinu, o bode para Azazel estava na mão forte do Kohen Gadol. Ou seja, Kadosh Baruch Hu já estava enviando sinais para Israel, já estava avisando, olha, vai ser com força, isso aqui vai vir, como diz, vai vir com tudo, com todo o rigor da lei. Então, nada é por acaso, nem mesmo um sorteio que deriva da palavra sorte, o sorteio que deriva de sorte, pois não existe, mas apenas a vontade de Boreolam. Então, só para complementar, muitas vezes eu já trouxe o exemplo, estou trazendo um livro que estava em Eliyahu, do Rav Eliyahu Dressler, ele analisa, pelo menos eu li lá, sobre o conceito de que é uma sorte. Quando você joga na loteria, por exemplo, quem é escolhido, você ou o número? Só vai e compra um número, gostei, esse número bonito. Quem tem que ser bonito é você, não o número. Tem N histórias de pessoas que simplesmente trocaram um número com alguém veio, esse cara tem sorte, eu vou trocar o número com ele. Nós já estudamos isso um tempo atrás, certo? A pessoa que trocou o número, depois ainda foi para o Beit Din, foi reclamar. Falou, mas eu troquei o número com ele. Falou, tá bom, e você deu para ele a tua sorte, entre aspas. Porque é ele que é o ganhador, não é o número. É através do número que a gente manda brachá. Então a gente manda brachá para você. É isso basicamente o que está nos dizendo aqui. A Kadosh Baruch Hu nos manda brachá a todos e cada um de nós. A Kadosh Baruch Hu está preocupado com cada um individualmente e manda para ele o que ele precisa. Não é para o número que a gente manda para você. E se a gente manda uma brachá, vai ser de um cliente, vai ser de outro. Eu costumo dizer que a gente não tem, e falamos isso no Shura de Deus, a gente não precisa dizer para Deus como fazer o seu trabalho. Em que sentido? O que é comum? Deus, que esse cliente compre muito. Deus, que eu venda muito. Se vai ser desse cliente ou de outro, talvez esse cliente é um golpista e vai me dar todo o cheque que vai voltar. E outro vai vir e vai pagar cash. Eu não preciso dizer para Deus como fazer o seu serviço. Eu tenho que pedir que me mande para a nação. Entendeu? Está trazido isso na Guimarães, não me lembro exatamente aonde, mas eu me lembro da história que o homem veio pedir para Deus uma brachá. Eu quero que Deus, aquela mulher, ele gostou, sabe, bonita, sei lá o quê, quero essa mulher. E depois fez dele a vida um inferno. Não, eu quero uma mulher que me faça feliz. Eu não tenho que dizer para Deus qual é a mulher que vai me fazer feliz. Entre aspas. Ou seja, eu não preciso mostrar para Hashem como fazer, ensinar para ele como fazer seu serviço. Ele não é meu empregado e eu não sou mais capaz que ele para dizer para ele como fazer as coisas. Contudo, na Torá temos dois episódios, vamos ver a continuação. Tem duas passagens na Torá que são muito marcantes, Parashat Bechukotai e Parashat Kitavó, que trazem o que se chama maldições. São as klalot. Em uma tem 49 maldições, Parashat Bechukotai, e Parashat Kitavó traz exatamente o dobro, 98. Certo? Uma é lida 2 Shabbatot antes de Shavuot, e a outra lida 2 Shabbatot antes de Rosh Hashanah. Ok?
Então, o Hatan Sofer, certo? O Moshe Schreiber, Moshe Sofer, seria o nome em hebraico, ele observa que sempre antes de Shavuot e de Rosh Hashanah lemos Parshiot que trazem Kelalot, maldições, respectivamente. Parashat Bechukotai e Parashat Kitavo, como acabamos de mencionar. Entretanto, há diferença entre as maldições das Parshiot. Há muita diferença entre uma e outra. Como falamos, uma tem 49 e outra tem 98. Mas não é somente o número. As de Bechukotai são menores e no meio delas estão escritos Pesukim de Nechama de consolo. Em Bechukotai, onde diz Vesacharti et briti a Yaakov, ve'avit briti Yitzhak, etc. Ve'aviti Abraham Eskor, ve'aretz Eskor, certo? Vou lembrar o pacto com Yitzhak, diz, eu me lembrarei do pacto que fiz com Yaakov, mas apesar de tudo isso, enquanto estiverem na terra de seus inimigos, não os desprezarei, nem os rejeitarei para aniquilá-los, quebrando assim a minha aliança que é com eles, pois eu sou Hashem, seu Deus. Pois Hashem diz, sempre vou lembrar de onde eles vêm, e lembrando de onde eles vêm, vou lembrar do quê? O pacto que fiz com os patriarcas. Então, mesmo que esteja numa terra, por assim dizer, hostil, para ser um pouco mais radical, fora de casa, mesmo assim, não vou esquecer de vocês. Não sei? Ou seja, vamos estar no exílio, mas assim não esquecerei de vocês. Então, isso está escrito no meio, por assim dizer, das clarot. Não no meio, mais próximo do final, mas o conceito. Entretanto, nas 99, 98 que estão em Parashat Kitavó, não há qualquer consolo. Não somente traz o dobro, se não tem consolo. Não tem. Perguntam por quê. Assim, o Hatan Sofer. A diferença entre essas parshiot é que em Bechukotai, quando as maldições são mencionadas, não há o nome de Hashem. Por isso é necessário de consolo explícito, porque o nome de Hashem não aparece. Mas na Parashat Kitavó, que está escrito que o próprio Kadosh Baruch Hu mandará as kelalot e as doenças, ou já é Deus que vai estar aí. Então já te diz, não é que vem através de terceiros, não é fulano que está me perseguindo, não é ciclano, não é o Hamas, não é o Hezbollah, não é o Nasrallah, ou sei lá quem, o Ahmadinejad, ou qualquer um deles. É simples. É a Kadosh Baruch Hu. Uma vez que é a Kadosh Baruch Hu, então você diz, meu pai pode me castigar, mas meu pai, ele ainda é meu pai e gosta de mim. E se está me castigando, porque talvez aprontei. Se você tem um pouquinho de, como chama? Discernimento. Bravo. De discernimento, e vai ter a clareza para analisar, você vai chegar nessa conclusão e vai ver que na prática isso depende de Kadosh Baruch Hu. E você está na mão dele. Então, mesmo quando um pai bota o filho de castigo, o pai fala para o filho, vai lá e pensa, reflete, etc. O que está acontecendo aqui? O filho sabe, mas é meu pai. Não fala para o pai, te odeio. Algumas crianças mal criadas podem chegar a falar, mas é da boca para fora. Eso es en 98. Sim. Es eso. Sim. Palabras enviadas directas. Sim, sim. Então diz que Hashem, então quando Hashem, entre aspas, como diz na Torá, quando Hashem está te castigando e diz Hashem está te castigando, te diz, então é diferente. Nós vemos isso aonde? Quando David Amelech fala, Vayomer David el Gad, Niplana beyad Hashem, como ele diz? O beyad Adam alepola. Que eu caia na mão de Hashem e não na mão do homem. Por quê? Que Rabim Rachamav. Pois a sua misericórdia é infinita. Se alguém tem que me castigar, que seja Hashem. Por quê? Como um pai. Vai castigar, mas com misericórdia. Certo? Não vai ser com ira, com raiva. Quando você quer castigar alguém que você gosta, você não vai, entre aspas, ser tão rigoroso, vamos dizer, ou tão veemente no castigo. Você vai castigar mais sem machucar. Quando você quer castigar alguém, entre aspas, que você não tem um carinho nenhum, é sem pena e sem dor. Com todo rigor, como se diz. Pero esas maldiciones que están ahí en
la pasaje para Kitabó. Kitabó. Ese es el Rebbe de Chabad, el primero, no sé si fue, no decía que estaban implícitas bensos dentro de las bensos implícitas dentro de las... Todo, porque todo que vem de Hashem, é isso que está dizendo. Porque, não entendeu? Mas na Torá, quando você vê umas e outras, há diferenças. Na primeira são 49, na segunda são 98. Na primeira, nome de Hashem tem Nehama, na segunda não tem Nehama. Por quê? O Hatan Sofer está fazendo uma pergunta boa. Por que essas diferenças? Então está te explicando por que na segunda não tem Nehama, não tem consolo. Na primeira tem consolo. Porque na segunda está avisando, é Deus que está te castigando. Quando a gente castiga, não é castigo. Quando um pai coloca o filho de castigo, está castigando, não está educando. Às vezes a educação tem que ter chega. Faz parte da educação. Ele está educando, não está castigando. Ele não quer punir o filho, ele quer ensiná-lo. A diferença, desculpa, a diferença que tem na justiça, se quiser poder ter uma aula com o Gabriel, filho do Mauro, a diferença que tem, literalmente, entre no sistema correcional ou sistema penitenciário. Hoje em dia, por exemplo, não quero entrar político, o que está acontecendo com o aprisionamento de Bolsonaro, isso é que é castigo, não é correcional, não é nada. Ao contrário, é retaliação por uma questão de táxis e de briga política, como diz cachorro grande. Mas o conceito é simples. Cada um quer mostrar quem, como chama, quem pode mais, quem é mais machão, quem é mais forte, quem tem mais... É uma queda de braço. Enquanto isso, não importa quem cai. Sempre a corda rasga do lado do mais fraco. É simples. O que está te dizendo aqui, quando a Kadosh Baruch Hu castiga, ele não está castigando, ele está corrigindo. Por isso que não precisa de consolo. Porque a gente está lá. É que nem uma mãe que vai dar para o filho e vai colocar, como chama, mertiolate. Na hora que coloca mertiolate, passa mertiolate, arde. Mas a mãe está falando, não chora, meu filho, já vai passar, já vai passar. Já vai passar, para de passar o mertiolate, vai passar. Para de passar. Não sei se dá para o conceito. Se bem que dizem que hoje em dia o mertiolate não arde mais. As crianças não sabem do que estão sendo poupadas. Mas voltando ao assunto, então. Então, a diferença, justamente, é que não há o nome de Hashem, por isso é necessário um consolo explícito. Mas em Parashat Kitabo está escrito que o próprio Kadosh Baruch Hu mandará asquirá-lo as doenças. Sendo assim, se soubermos que é nosso próprio Abba, ou seja, nosso pai, que está nos mandando as maldições, não há consolo maior que esse. Eu não preciso de um consolo. Já está explícito no fato de que é a Kadosh Baruch Hu que está mandando. Na hora que a Kadosh Baruch Hu que está mandando, é óbvio, não tem problema. Ok? Então, não há consolo maior que esse, completa o Hatan Sofer. Então, o seguinte Mashal ilustra esse conceito. Agora, ele vai trazer um exemplo para a gente entender melhor isso daqui. Um pai convidou seu filho para um passeio pela floresta. Mas antes de saírem, o advertiu. Fique do meu lado, me dê a mão e não a solte, pois há muitos perigos ali. Como toda criança, o garoto acabou se distraindo e saindo de perto do pai, encantado com os animaizinhos que encontrava pelo caminho. Que nem uma criança que sai hoje em dia, vai para o zoológico, para o Simba Safari, ver os animais. Quando percebeu, havia se perdido. E a noite já estava caindo. Os barulhos dos lobos, pássaros noturnos e outros animais foram assustando o menino e deixando cada vez com mais medo. E ele começou a chorar. De repente, alguém se aproximou e lhe deu tapas. Ao se virar, ele viu o rosto de seu pai. Nossos sábios perguntam, essas tapas doeram? O menino sentiu? Claro que não. Ele estava feliz em ver seu pai e saber que agora estava salvo. Ou seja, na prática, naquele momento, quando ele reparou que quem estava lá é o pai, ele não sentiu, puxa, ainda está me batendo. O que ele falou? Baruch Hashem. Ele agradeceu a Deus. Da mesma forma, na Parashat Bechukotai,
quando nós temos os consolos no meio das Kelalot, Hashem escreve psukim de consolo para nos acalmar. Já em Parashat Kitavó, como o nome de Akadosh Baruch Hu é mencionado diversas vezes, ou seja, o pai está do lado do menino, certo? Não resta dúvida que as maldições virão dele. Então o menino não está preocupado, está com o pai do lado. Pode ser o dobro de maldições, mas o fato que vem do papai deixa ele tranquilo. Assim, não precisamos nos preocupar, pois serão tapas do nosso querido Abba, que está no nosso lado, não com a intenção de nos afastar, de nos castigar, de nos punir, mas de nos aproximar dele, a fim de que façamos o quê? Teshuvah. Para que a gente se aproxime. Uma vez eu vi uma história muito linda, um exemplo. Diz que se nós vemos nessas 91 e 98 que ela maldições muito fortes e pesadas, nós vemos naquela hora a Torá traz todas essas maldições e a Torá menciona tudo isso de uma maneira muito peculiar. E é como uma pessoa que fala, olha, tem que chamar um médico. Veio o médico e falou, olha, teu filho está muito doente, tem que dar um remédio muito forte e muito amargo. E dá uma lista de um monte de coisas que tem que comprar no mercado, mas toda coisa de sabor ruim, amargas, tudo. E para fazer depois uma canja com isso, mas tudo, sabe, terrível. Mas em nenhum momento diz que isso vai ser, ele vai ter que tomar. Diz, tem que comprar e providenciar tudo isso. E traz isso, e traz aquilo, e traz a outra, e traz outro. Só trazer já é suficiente. Quando o cara vê que vai ter que tomar tudo isso, de repente ele sarou. Já, entendeu? A Kadosh Baruch Hu está dizendo, olha, vai trazer todas essas 98 maldições, 98 componentes desagradáveis. Quando você vê tudo isso, você diz, puxa, não, deixa, vou fazer teshuvah. Por isso que essa paraxá está justamente dentro do Rosh Hashanah, para te cutucar, para você fazer teshuvah. Se diz um Balei Mussar, um exemplo, que esse seria o intuito, não é te castigar em si. Entendeu? É o mesmo conceito. A Kadosh Baruch Hu não quer castigar. כי לא יחפוץ במות המת, כי אם ברשובו מדרכו וחיה. Diz o profeta, diz, não que a Kadosh Baruch Hu não quer que a pessoa morra. Ele quer que ele faça teshuvah. Ele te ameaça, olha, se acontecer isso, se você fizer aquilo. Um pai que fala para o filho, olha, se você brincar com a faca, vou te pôr de castigo. O pai está querendo que você fique de castigo? O pai quer que o filho pare de brincar com a faca. Por quê? Porque é perigoso. Óbvio. Ok? Então, a mesma coisa que a Kadosh Baruch Hu. Ele não está querendo castigar. Hashem não é um sádico. Está querendo, eu não tenho o que fazer, eu vou criar um ser humano e vou começar a bater nele. Não. Ao contrário, a Kadosh Baruch Hu gosta da gente. E sabe, se você brincar com faca, vai se machucar, vai se cortar. E isso vai doer, vai ter que desinfetar. Todo objetivo também não é te fazer machucar, te fazer doer. Não é te fazer arder, que vai te dar, passar o, como chama, o antisséptico lá, para te fazer arder. Ele está querendo o quê? Você foi além do que devia, brincou com a faca, e não somente brincou, se machucou, e não só se machucou, agora pode se infeccionar, Deus nos livre. Então o que eu vou fazer? Eu vou te castigar? Não, eu vou ter que desinfetar para evitar coisas piores. Ou seja, todo objetivo qual é? O nosso bem. O ser humano, às vezes, é que nem uma criança. Não conseguimos enxergar. A gente não consegue, como chama, processar que na prática, é que nem a criança. Se uma criança brincou com faca e se cortou e a mãe vinha com frasquinho de martiolate, a criança gritava, não vou fazer mais, não vou fazer mais. Por quê? Achando que se ele promete que não vai fazer mais, a mãe não vai pôr martiolate. Porque na cabeça dele o martiolate veio para quê? Para castigar. Você desobedeceu, então eu vou ter que te desinfectar. Peraí, eu estou para o teu bem. Lamentavelmente, mas é pelo teu bem.
Ok? Mesma coisa, quando a criança tem que tomar algum medicamento que é ruim, algum xarope que é amargo. A mesma coisa que ele diz, não, eu vou me cuidar. Porque não quer tomar o xarope ou a medicação. Não adianta, tem que tomar a medicação e depois come uma bala, alguma coisa para tirar o sabor, enfim, mas não é um castigo. Essa é pelo menos a forma real de ver as coisas, uma vez que Hashem, nosso Pai Celestial. Da mesma maneira, temos aqui uma outra história muito interessante. Sem temor, pois você está comigo. Então, Rav Galinsky descreve uma experiência pessoal fenomenal, na qual ele conseguiu superar sua natureza humana. E esse relato já está no primeiro capítulo, no primeiro livro, nós já estudamos isso, porque ele foi um sobrevivente do Holocausto. Então, em 1944, ele morava em Vilna, que à época estava sob domínio dos russos. E ele e mais 300 judeus foram capturados e mandados para a Sibéria, onde era proibido de estudar Torá. Entretanto, o amor pela Torá que o Rav Galinsky sentia era tão grande que ele começou a participar de um grupo clandestino de estudos. Infelizmente, ele foi descoberto pelos guardas, mandado para a prisão e condenado à morte. Em 3 dias, ele seria enforcado, sem direito a um julgamento justo ou advogado. De início, ele se desesperou, como qualquer ser humano, mas depois se lembrou de um midrash sobre Yosef, quando aos olhos de seus irmãos ainda era o perverso vice-rei do Egito, e quis testar se eles estavam arrependidos por tê-lo vendido. Então Yosef bolou um plano e mandou prendê-los por 3 dias, acusando-os de quê? De serem espiões, quando chegaram no Egito na primeira vez. Certo? Entretanto, no fim desse período, Yosef mandou soltá-los para que pudessem voltar a Israel e suas famílias não morressem de fome, mantendo apenas Shimon preso como garantia. Lembram desse episódio? Eles mandou embora para quê? Com o pedido de trazer a quem? O Benjamim, e desta forma eu vou confirmar que vocês não são espiões. O Midrash conclui dizendo que em momentos de dificuldades, em 3 dias Hashem nos salva. Assim como aconteceu com o navio, né? Que depois de 3 dias passaram na barriga da baleia, do peixe, e Mordecai, que a pedido de Esther, decretou um jejum de 3 dias para anular o decreto de aniquilação do povo judeu, planejado por Hashem, por Aman HaRashá, na história de Purim. Então, todos são episódios com quê? Denominador comum, 3 dias. Por causa desse Midrash, Rav Galinsky conseguiu trabalhar sua emuná e seu bitachon, a ponto de dormir, rezar e fazer suas refeições nos horários certos, sempre com tranquilidade, mesmo estando em meio a outros prisioneiros que gritavam de desespero na prisão. Porque ele sabia que está no comando é Hashem. O Rav também se lembrou que o livro Pele Yoetz traz um ensinamento muito preciso. O passado já foi, não há como mudar. Acabou, o que eu vou fazer? O que eu já fiz está feito. O futuro ainda não chegou, não temos com que nos preocupar. Portanto, só nos resta se preocupar com o presente. E naquele momento, Rav Galinsky estava bem e com saúde. Esse pensamento foi suficiente para tranquilizá-lo. O que vai acontecer amanhã, não sei. O que vai acontecer depois de amanhã, não sei. O que vai acontecer 3 dias, não sei. Agora estou bem. Então, sossega. O ser humano morre de ansiedade hoje pelo que vai acontecer amanhã. Se Hashem está comigo, eu não tenho o que temer. Foi então que um padre, que também estava preso com Rav Galinsky, se aproximou e disse: dentre todos nós, você é o único que tem confiança em Hashem. E por isso será salvo. A Kadosh Baruch Hu ajuda aqueles que confiam nele. Pergunta Rav Galinsky se até mesmo um não-judeu entende isso. Nós, Yehudim, não temos de entender? Ou seja, o cara percebeu isso. O Rav não descreve em seu livro a forma pela qual Deus fez isso acontecer, mas ele conseguiu se salvar. Ou seja, como foi? Ele não sabe. Sabe que se salvou.
que na prática, Baruch Hashem, como chama? A condena de pena de morte não foi concretizada. Se o sujeito sabe que Hashem está do seu lado, vai compreender o passo do rei Davi nos Salmos, Gam que elech begit salmavet lo irará que ata imadi, mesmo que eu ande à sombra da morte, não temerei o mal, pois você está comigo. Certo? Simples. Não interessa onde estou. Hashem está comigo, estou tranquilo. Então, devemos sempre nos lembrar de que os tapas da vida vêm de Akadosh Baruch Hu, aqueles tapinhas nas costas. Para quê? Como vimos antes, o pai com a criança, estou com você. É simples, você está num lugar totalmente escuro, com amedrontado e tudo mais. E alguém te dá um tapinha nas costas. Pode ser que no primeiro momento se assustou. Mas quando você se vira e vê que é teu pai, você vai dizer, vai embora, você me assustou? Vai dar um abraço e dizer, Baruch Hashem, que você está aqui. É a mesma coisa. Kadosh Baruch Hu está querendo nos lembrar que ele está conosco. Em todo momento está junto. E isso é fundamental para nós. Saber que Hashem está conosco. Em nenhum momento nos largou, nos deixou de lado. E isso daqui é um conceito fundamental. Mais um. Pequenas mensagens dos céus. No livro Ineni Beyadcha está escrito que os sofrimentos enviados por Hashem não precisam ser fatos ou situações difíceis. Muitas vezes mensagens pequenas que nos chegam do Shamayim. Pode ser um pequeno telegrama, não precisa ser uma carta extensa. E precisamos estar atentos a elas. O Talmud, Tratado de Arachim, até onde podemos considerar que são Isurim, ele diz, vindos de Hashem. Ou seja, até onde vejo que tudo que acontece, os problemas, etc. Então fala Rabi Lazar, até mesmo ao mandar o alfaiate fazer uma roupa sob medida, mas ela não servir, ou quando alguém pedimos para nos trazer um copo de água quente, mas ele nos trouxer água fria ou ao contrário, isso vem de Hashem. Porque Hashem decidiu que não temos que ter água quente, ou no caso água fria, etc. Ravuna, filho de Ravina, diz, até mesmo quando vestimos nossa roupa do avesso, ou queríamos tirar 3 moedas do bolso, mas só vieram 2, ou queríamos uma de um valor, e pegamos outra de valor diferente, tudo vem de Hashem. Quantas vezes você pega a mão no bolso para pegar uma nota e pegou outra? Que queria dar de tzedakah. Hashem quer que você dê um pouco a mais, ou enfim. Todos esses são exemplos de Isurim. O que significa Isurim? Dificuldades, por assim dizer, que recebemos do Shamayim. E, obviamente, não devemos nos enervar diante deles. Por quê? Afinal, todo o seu propósito é o de capar a expiação e melhorar nossa conduta. É Hashem que está nos conduzindo. Quantas vezes você diz, puxa, tinha que vir à direita e vir à esquerda? Com uma razão. Você vira à esquerda, pega uma bala e faz uma brachá. Talvez Hashem queria que você passasse por aquele lugar e fizesse uma brachá. Sabe, trazer uma kedushá naquele lugar. Por alguma razão você foi para lá. Moral da história, sempre tinha uma bala no carro. Aos 15 anos, Rav Shalom Shabasi, um rabino do Iêmen, já era órfão e pai com 15 anos e tinha de sustentar sua mãe. Assim, ele foi em busca de Parnassá em outra cidade, maior que a aldeia onde vivia. Lá conseguiu um emprego numa pequena tecelagem. Então, quando fecharam o contrato, Rav Shalom combinou que trabalharia para seu patrão até que o equipamento caísse de suas mãos, enquanto estivesse trabalhando. Esse seria o sinal de que deveria parar de trabalhar e voltar para casa. O patrão aceitou o acordo, embora pensasse todo trabalhador derruba o tear. Até mesmo os mais experientes. Esse rapaz não vai durar nada nesse emprego. Entretanto, Rav Shabasi sabia que o equipamento só cairia de suas mãos quando Hashem assim determinasse. 2 anos se passaram e Rav Shabasi continuava em seu posto, pois o tear nunca caía de suas mãos. No entanto, o patrão começou a se preocupar,
pois já não tinha tantos serviços. Dessa forma, recomendou o jovem a um amigo que possuía uma grande tecelagem, e assim Rajavasi teria mais parnassá. Ele manteve o acordo com seu novo patrão, trabalharia até que o tear caísse de suas mãos. Estranhando o comportamento do jovem, o comerciante procurou o amigo para saber se deveria confiar nesse acordo. Não se preocupe, o equipamento nunca cai das mãos dele, garantiu-lhe. Garantiu o primeiro patrão. Rajavasi trabalhou durante alguns anos, até que o tear caiu de suas mãos. Naquele instante, ele entendeu que deveria voltar para casa. Lá chegando, conseguiu participar no além do funeral de sua mãe. A lição é: devemos estar sempre atentos às mensagens que a gente nos envia. Nada é por acaso. Porque na prática ele conseguiu chegar a tempo para prestar, vamos dizer, o cavô da sua mãe. Nós vemos que a Kadosh Baruch Hu está lá e, como se diz, puxa, perdi o avião. Talvez era para você perder o avião. Ela perdeu o voo. Tem que saber, você tem que fazer o teu melhor. Não significa que você vai dizer agora sou relapso, é tudo de Hashem. Não me importo, não estou nem aí. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que vir e ir visitar o cliente, ir trabalhar, ir fazer acordar de manhã, fazer o meu, tentar dar o meu melhor. Eu tenho essa obrigação, eu tenho esse compromisso. O resto, a Kadosh Baruch Hu vai trazer a brachá e fazer, dar resultado, dizer o resultado certo ou não. Porque todo o resultado que ele manda é certo. Mas dá o resultado que vai ter que ser. Bom dia.